Olá pessoal, meu nome é Kleber, sou fundador e CEO da Sensidia, estou aqui com o Alexandre Tarifa, diretor de tecnologia do grupo Minha Vida, que engloba o Minha Vida e Dieta Saúde. A gente vai falar sobre assuntos relacionados à mobilidade, APIs e tudo que orbita a exposição de interfaces na web. A ideia é ter um ciclo de apresentações e de trocas de ideias e o Tarifa aceitou o nosso convite aqui para fazer esse primeiro papo. E eu queria começar, na verdade, com você se apresentando, falando um pouco de você, da empresa, e daí a gente parte daí. Pode ser? Beleza. Bom, meu nome é Alexandre Tarifa, eu sou formado em Ciência da Computação. Eu fiz Ciência da Computação na Metodista, em São Bernardo, e fiz pós-graduação em Ciência da Computação em São Carlos, na UFSCar. Eu trabalho na área de tecnologia há mais ou menos 16 anos, desde criança, desde os 14 anos eu programo. Eu sou diretor de tecnologia do grupo Minha Vida, que é um grupo formado por 2 unidades de negócios. O Minha Vida, que é o maior site de saúde, alimentação e bem-estar do Brasil, com 16 milhões de usuários únicos por mês e 80 milhões de usuários únicos por ano. Então, isso significa que 80% da internet brasileira, no período de um ano, passa pelo Minha Vida para obter mais informações de saúde, alimentação e bem-estar. Aí a gente tem uma outra unidade de negócio, que é o Dieta Saúde, que é o maior programa de emagrecimento online do Brasil. A gente completou 10 anos ano passado, então é um startup com 10 anos, então eu brinco que é um startup de cabelo branco, mas ainda assim é uma empresa com uma cultura muito forte de startup, uma empresa jovem e que tem uma ambição muito grande de melhorar muito a qualidade de vida do brasileiro em relação à saúde, seja através de informação, ou seja através de diminuir o número de obesos, que é um problema muito grande que a gente tem no Brasil. Então, o Dieta Saúde quer, de fato, mudar esse número na população como um todo. A nossa estratégia aqui de dieta é através de uma metodologia, então a gente tem uma equipe nutricional que desenvolveu uma metodologia e a gente usa a tecnologia para escalar essa metodologia para milhares de pessoas, uma vez que o acesso a um nutricionista, o acesso a um médico é um acesso muito difícil para a população. Então, através de tecnologia, a gente leva para as pessoas de uma forma muito mais barata um conteúdo, uma informação, um acompanhamento que ela nunca conseguiria ter na vida dela. Bom, aí, Alexandre, dando sequência aqui, quantas pessoas mais ou menos já baixaram o aplicativo do Dieta Saúde? Bom, a gente começou a fazer aplicativo no Dieta Saúde quando a Apple lançou o iPhone. Então, ainda não existia no Brasil o iPhone, mas a gente falou, vamos fazer uma versão do Dieta Saúde, era extremamente simples. E hoje a gente tem... Essa é a versão web. Web a gente já tinha anos, mas a gente entendeu que é muito mais fácil você fazer uma dieta no celular do que no computador. Porque quando você está comendo num restaurante, numa festa, fazendo uma atividade física, você não tem um computador do seu lado. Então, quando a gente viu o celular tendo um poder de processamento, um poder de tecnologia maior, a gente já se identificou com isso. A gente tem hoje aplicativos para iOS, para Android, para outros devices da Nokia, para devices mais populares, no sentido de custo. A gente tem quase 4 milhões de downloads tomando essas plataformas, onde o principal canal que a gente tem hoje é, obviamente, Android, iOS e o Windows Phone, como as 3 principais plataformas. Pô, legal, gente pra caramba, né? E, Alexandre, do ponto de vista da estratégia, assim, você comentou que vocês desenvolveram a versão iOS já que a Apple lançou o iPhone, né? Em algum momento vocês discutiram a estratégia de fazer o desenvolvimento nativo em cada uma das plataformas versus fazer um desenvolvimento híbrido ou então HTML5? Como que
Como que essa discussão se desenvolveu aí no Dia de Saúde? Essa é uma discussão infinita, né? Em vários momentos a gente tem essa discussão. Hoje, a gente entendeu que, primeiro, que o Dia de Saúde era uma plataforma. Então, como o Dia de Saúde é uma plataforma, a gente teve que desenvolver o Dia de Saúde como uma plataforma através de serviços. Então, hoje, todo o Dia de Saúde está exposto através de serviços, hoje, através de uma API. Então, a partir dessa API, a gente consegue tomar qualquer decisão dali para frente. Então, na questão do cliente que a gente desenvolve, quando a gente fala de iOS e Android, a gente trabalha com desenvolvimento nativo, uma vez que a gente tenta desenvolver a melhor experiência possível para um usuário de iOS e a gente tenta desenvolver a melhor experiência possível para um usuário de Android, que são as nossas principais plataformas. Então, por conta disso, eu tenho um time dedicado de iOS e eu tenho um time dedicado de Android, de desenvolvimento. Nas outras plataformas, a gente trabalha com um desenvolvimento um pouco mais híbrido. Então, por exemplo, o Windows Phone e o Windows 8, a própria Microsoft tem um conceito chamado de Universal Apps, e a gente trabalha com Universal Apps para essas plataformas. E eu também tenho versões em HTML para outros devices, até mesmo Smart TVs, por exemplo, plugins de browser, como extensão de Chrome, e até mesmo alguns features dentro de Web Views, dentro dos aplicativos nativos, a gente utiliza HTML. Mas, de fato, nas nossas principais plataformas, a gente entende que a gente precisa extrair o máximo de performance, o máximo de capacidade do sistema e do device que aquilo se encontra. Então, Android e iOS a gente desenvolve diretamente na plataforma. Nativamente. Desde a primeira versão, Tarifa, vocês já tinham essa visão do Dia de Saúde como uma plataforma e já partiram criando tipo API first? Ou no começo ainda era uma experimentação e aí vocês foram mais na linha exploratória aí, né, para desenvolver as primeiras versões iOS e depois refatoraram as APIs? Conta um pouco como é que foi essa... Bom, eu já entendia que a gente viraria uma plataforma e a gente já desenvolvia não com API first, porque naquela época era Web Service first, então a gente já tinha tudo posto através de Web Services, mesmo só o web consumindo aquilo. Então, entendi. Naquela época, para você ter uma ideia, eu imaginava que a gente poderia ter um software como o Messenger, por exemplo, instalado no computador do usuário para facilitar o acesso dele ao Dia de Saúde, por exemplo. Então, por conta disso, a gente já tinha web services do Dia de Saúde. Claro que não com a mesma tecnologia, obviamente com a mesma capacidade do que existe hoje. Mas quando surgiu o primeiro aplicativo, a gente já não teve que se preocupar com isso, porque eu já conseguia, através de web services, consumir a plataforma do Dia de Saúde. E hoje, com o tempo, hoje a nossa maior volume de acessos, nossa maior plataforma hoje é a API do Dia de Saúde. É maior até do que o Minha Vida, por exemplo, que é um portal de milhares de usuários. Entendi. Aí imagino que para todo o tráfego Android, iOS, web, todo ele passa por dentro das APIs, né? Exatamente. Legal. Hoje, só falando rapidamente sobre, mais especificamente de tecnologia, assim, as APIs elas são em que formato, que linguagens e tecnologias internamente aí, de uma forma bem geral, assim, vocês usam? Bom, a gente usa um monte de tecnologia aqui dentro da empresa. Então, a gente trabalha com times pequenos, então a gente tem vários times pequenos e esses times têm autonomias para a escolha de tecnologia. Então, seja armazenamento de dados, seja a plataforma web que a gente vai usar ou o que for. Hoje, o time que a gente desenvolve a API, que é o time de web do Dia de Saúde, a gente usa a ASP.NET Web API como plataforma de desenvolvimento para as APIs. É uma plataforma extremamente simples de se trabalhar. Basicamente, você usa C#, então no mercado aqui em São Paulo você encontra facilmente profissionais de C#. Então, a gente trabalha com Web API hoje com muito sucesso. Assim, a gente tem
Dificilmente a gente tem algum problema por conta dessa escolha. Assim. A gente é bem feliz com isso. Legal. Aí o acesso é todo REST, JSON. Sim. É todo REST. Como a gente tem algumas aplicações, alguns clientes antigos que é troca de XML no final das contas, o WebAPI suporta isso, não posso ter retornos de formas diferentes. Então tem, por exemplo, um aplicativo para uma Smart TV bem antiga, que até hoje está lá no ar, através ele lia o web service no passado e hoje eu migrei para a API sem mudar nenhum código do cliente, basicamente fazendo um proxy dessa história. Entendi, legal. Legal. E nessa trajetória, vocês, do ponto de vista de gerenciamento dessas APIs, né, com todo o tráfego aumentando, o que vocês tiveram de principais dificuldades, assim, como é que vocês gerenciam, né, todo esse volume para garantir que as APIs estão no ar? A gente tinha muita experiência com web páginas, né? Então, quando você vai para a parte de infraestrutura, existem uma série de ferramentas que a gente utiliza de monitoramento, desde ferramentas para monitorar se os serviços estão no ar, se os servidores estão no ar, até mesmo de comportamento dentro do servidor. E de um lado tinha lá o Analytics, que na web, o Google Analytics, ou aqui no caso a gente também usa uma outra ferramenta chamada Mixpanel, são ferramentas que nos deixam confortável para entender exatamente que audiência a gente está tendo, quais são o tipo de usuário que acessa, uma série de informações estratégicas de negócio, mas que só se referem à audiência que você está tendo. No mundo de APIs, isso não existe desta forma, né? Então, quando você fala de API, você não tem um JavaScript dentro da API, né? Você não está renderizando uma página, fazendo uma requisição, colocando um JavaScript para fazer uma requisição. E foi aí que a gente foi buscar uma solução focada em APIs. A gente investe muito aqui em ferramentas focadas em resolver o problema que a gente tem e não buscar uma única solução para resolver todos os nossos problemas. Então, por conta disso, a gente foi atrás de uma solução que resolvesse problemas de APIs. E aí, quando você vai para uma API, você não tem só o problema de Analytics, né? Você vai ter uma série de outras necessidades que vão acontecer ali. Por exemplo, hoje o Diet Saúde é uma API acessada por diversos clientes diferentes, mas todos eles sob o nosso domínio. Então, todos os clientes que consomem a API do Diet Saúde são clientes do Diet Saúde. Só que isso é um mindset ultrapassado. Obviamente que eu quero expor a API do Diet Saúde para que qualquer desenvolvedor desenvolva alguma coisa utilizando a API do Diet Saúde. Então a gente foi buscar também uma plataforma que, além de análise, além da parte analítica sobre a minha API, sobre a API do Diet Saúde, trouxesse também a capacidade da gente expor isso, e aí controlando o número de requests, controlando a autenticação, controlando toda a parte de segurança, para que eu conseguisse expor o Diet Saúde para o mundo, né, no final das contas. Então, a gente foi atrás de uma solução completa para resolver todos os problemas e evoluções que a gente tivesse dentro disso. Entendi. Bom, um disclaimer importante aí, o Diet Saúde é usuário do API Suite, né, a solução da Sensidia de gerenciamento de APIs. Legal. Bom, então está no plano de vocês expor as APIs do Diet Saúde não somente para os aplicativos próprios, né, desenvolvidos por vocês, mas também toda a base de alimentos, de calorias, os dados dos usuários mesmo, poderem ser inseridos dentro de aplicativos desenvolvidos por outras empresas e outras pessoas, né? Exato. A gente tem o maior banco de dados de alimentos aqui do Brasil, que a gente construiu através de crowdsourcing, através de equipe nutricional e através de importações de algumas listas públicas, né? Existe uma lista de alimentos da Unicamp, por exemplo, muito popular, etc. Mas, de fato, a grande dificuldade de alimentos estão nos alimentos industrializados, né? Porque as empresas mudam bastante esses produtos, existem centenas, milhares de empresas produzindo alimentos no final da história. E no Brasil, diferente dos Estados Unidos, não existe uma regulação disso, né? Então, a gente acaba que hoje a gente tem um banco de dados muito grande de alimentos e, obviamente, que
como uma estratégia de branding da empresa, expor isso através de uma API, e até mesmo para que outras pessoas desenvolvam o dieta de saúde, isso faz todo sentido. E é um negócio que a gente já queria ter até há mais tempo, isso disponível. Pô, bacana. Alexandre, para a gente encerrar, assim, as empresas que estão, as startups aí, né, que estão começando a desenvolver os seus aplicativos e expor as APIs para a construção desses aplicativos, assim, tem mais alguma sugestão ou dica que você possa deixar para eles? Não, assim, sem dúvida alguma, qualquer coisa que a gente começa hoje a fazer, a primeira coisa que a gente constrói é uma API daquilo. A gente sabe que se você está desenvolvendo algo hoje que roda só num celular ou só na web, ou só para resolver um problema específico, hoje o device que aquilo roda é um detalhe muito pequeno, né? Então hoje o cliente que roda qualquer aplicação hoje, amanhã pode não rodar mais, ou amanhã pode ter diversos outros. Então qualquer negócio hoje tem, na minha opinião, de tecnologia, tudo tem que estar de uma forma facilmente exposta, e hoje criar uma API é sem dúvida alguma o melhor caminho. A gente aqui sempre teve esse mindset já há muitos anos já, e não só de usar as APIs internas, né? A gente também consome muitas APIs de terceiros, porque de fato a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, a gente vai resolver um, e muitas outras empresas estão resolvendo os outros problemas. Então, no caso de saúde, no caso de dieta, por exemplo, existem muitas APIs, por exemplo, de atividade física. Então, eu tenho a API da Nike, eu tenho a API do Fitbit, eu tenho diversas APIs de pedômetro que eu posso consumir, por exemplo, um aplicativo de Google, de um Google Watch, de um aplicativo no relógio de pedômetro, e o cara automaticamente, quando termina de fazer aquela atividade física, já vai estar imputado dentro do dia de saúde. Então, a gente tem que olhar para a API não só de dentro para fora, mas principalmente de fora para dentro, né? Então, hoje o dia de saúde consome APIs desde autenticação, né, básico, né, você consumir APIs de Facebook, Google e etc. Mas também a gente consome APIs de localização, APIs de outros players de atividade física. Então, é isso que eu acredito bastante e que a gente tem olhado bastante aqui. E isso deu certo, porque, querendo ou não, a gente começou com esse mindset antes disso tudo existir, e hoje o dieta de saúde é muito maior no mobile do que na web. Talvez se a gente não tivesse tido aquele mindset de tecnologia lá atrás, o negócio não teria se transformado. Então, muitas vezes, tecnologia é vista como algo técnico, e aqui no nosso caso, a tecnologia foi vital para mudança, transformação do business no final da história. Entendi, sensacional. Bom, imagino que essa trajetória de consumo de APIs externas, né, vocês tenham boas experiências de APIs boas e fáceis de consumir, e escaláveis e confiáveis, e outras APIs que provavelmente são mais chatas, mais difíceis de entender e não necessariamente tão confiáveis assim, né? Deve ser um desafio também. É um grande desafio. Legal. E aí, como você comentou, né, assim, esse lance das múltiplas telas, né, e agora relógios inteligentes, então é uma outra fronteira para vocês na linha do bem-estar, da saúde, né, assim, os relógios inteligentes, óculos, sei lá, todas as outras experiências digitais, né, que os usuários vão ter com a internet das coisas, são pontos de entrada de informações para vocês e momentos de interação que eles podem ter também com o dia de saúde, né? Sim, de fato a gente brinca aqui com um monte de coisa, né? Então a gente já... Então, aquela construção de uma plataforma, do dia de saúde ser uma plataforma, que hoje significa ser uma API, a gente já fez aqui dentro de casa. Aplicativo a gente já fez balança com Arduino, a gente já fez pedômetro, a gente já tem os aplicativos, a gente já fez aplicativos para TV, Google Glass. Então a gente hoje consegue fazer o que a gente quer no final das contas, porque a gente tem por trás disso o core do nosso negócio, que é a dieta, que é o emagrecimento,
está dentro de uma API que evolui, que se desenvolve, que melhora, mas que é consumido por qualquer coisa hoje, no final das contas. Hoje o celular é o device, amanhã pode ser que, no caso de dieta, hoje em atividade física é muito mais fácil você correr com um relógio do que com um celular de 5 polegadas no bolso, né? Então, para o cara que já pratica atividade física, o relógio é natural, já é muito utilizado, mesmo antes dos relógios, dos smartwatches, mesmo Polar, essa série de relógios com frequencímetro, etc., já são muito populares. E outros devices estão aparecendo aí, e, sem dúvidas, se o negócio não estiver preparado para isso, ou seja, se tecnologia não tiver uma plataforma que consiga garantir que a sua API vai funcionar, o seu negócio pode fracassar. Né? Uhum. E tudo isso acontece na velocidade de semanas, né? Assim, é incrível. Um exemplo legal que a gente tem aqui, a gente é um negócio muito sazonal, né? Então, as pessoas se preocupam coletivamente em fazer dietas em momentos parecidos, por exemplo, em promessa de ano novo. Pois é, imagino que agora seja o momento de maior tráfego para vocês aí, né? O cara vai lá no Natal, começa a destruição, come pra caramba, não faz nada durante a semana, come um pouco mais no ano novo. Na segunda-feira, na primeira segunda-feira do ano, todo mundo resolve ao mesmo tempo tomar uma decisão de emagrecer. A gente já teve alguns anos, ano passado, ano retrasado, que o aplicativo do Dieta Saúde ficou entre os 5 aplicativos gratuitos mais baixados na Apple Store e na Google Play ao mesmo tempo. E aí eu tô falando daquele ranking que tá lá o aplicativo do Facebook, que tem os jogos ali, e que raramente você vê um aplicativo brasileiro ali. Então, a gente já teve ações desse tipo que a gente teve 300 mil downloads no mesmo dia. Então, é um negócio sazonal que, então, eu preciso ainda mais ter uma arquitetura, né, uma tecnologia para que suporte desde o momento que ninguém quer fazer dieta, por exemplo, no inverno, que é muito mais difícil uma pessoa tomar essa decisão, como no momento sazonal, seja de uma campanha de marketing ou, no nosso caso, um momento sazonal de momento mesmo das pessoas quererem emagrecer. E aí, para o cara que está ali começando a fazer uma startup, ele tem que pensar muito nisso, porque em mobile, se você consegue, às vezes você faz um aplicativo que ninguém acessa. É muito comum as empresas investirem puta tempo, bastante recurso, um aplicativo animal e ninguém usa. Por outro lado, um cara vai lá, desenvolve um aplicativo super simples, que dá sorte de calhar de um compartilhar, da Google Play dar um destaque ali, não sei o que, de repente, milhares de pessoas baixam aquilo ao mesmo tempo. E se o aplicativo não funcionar, todo mundo vai desinstalar e nunca mais. Então, para quem tem uma startup, você tem que estar preparado sempre para o sucesso repentino. Pode nunca acontecer, mas você tem que estar sempre preparado. Um exemplo bobo, em São Paulo tem problema de falta d'água e tal, e teve um cara, não conheço quem é, que desenvolveu um aplicativo para você cronometrar o tempo que você está tomando banho. Então você, antes de tomar banho, você fala, comecei, deixa o telefone ali na pia, sei lá, vai tomar banho e ele toca um alarme para te ajudar a tomar um banho de 3 minutos, 5 minutos. Esse cara teve muitos downloads, muita gente compartilhou no Facebook e tal. Então, ele nunca provavelmente pensou que ele teria um sucesso, mas se ele estava preparado para isso, certamente isso vai dar certo. Agora, se o aplicativo parar de funcionar, ninguém nunca mais vai lembrar dele, né? Então, o cara de startup tem que estar sempre preparado para um sucesso absurdo. Pode se tornar refém do próprio sucesso, né? Exatamente. Legal, excelente. Bom, Alexandre, queria agradecer aí a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite para compartilhar um pouco a experiência do Minha Vida, do Dieta Saúde, especificamente em todos esses desafios de mobilidade, múltiplos dispositivos, plataformas e APIs. Obrigado. Eu queria falar uma última coisa. A gente tem hoje aqui uma experiência muito grande com web,
E desenvolver para mobile, desenvolver uma API e desenvolver para web, né? A API está lá exposta através da internet. E a gente teve um movimento muito grande de empresas de fora proverem serviço para cá, né? Então você usa o data center lá de fora, você usa a ferramenta X lá de fora e tal. Mas entregar qualquer solução de internet no Brasil é um desafio bastante complexo, uma vez que geograficamente o país é muito grande e tem muito problema de infraestrutura, desde saneamento básico a distribuição de internet. Então a gente está num movimento muito grande aqui de fomentar e estimular o uso de empresas brasileiras. Então, vou dar uns exemplos aqui. A gente utilizava uma CDN global, que era gigante no mundo inteiro, mas que no Brasil era só mais um negócio. Então, eles não eram especializados em Brasil. Ou seja, eles não tinham as melhores negociações no Brasil de data center, de transferência de dados, etc. E a gente tem decidido muito por fornecedores brasileiros, data center, CDN, Sensidia, no caso de gestão de API, porque de fato a gente consegue resolver um problema de uma forma muito mais efetiva do que usando esses provedores globais. Assim. Então eu estimulo muito, é muito mais fácil escolher uma solução tecnológica de fora, porque eles têm muito mais estrutura, muito mais investimento e tal, mas não necessariamente essa vai ser a melhor decisão. E a gente fez esse movimento aqui e, sem dúvida alguma, hoje a gente tem melhores soluções para os nossos problemas com provedores locais, com provedores de serviços aqui do Brasil. Então, estimulo muito também a quem está começando um negócio a pensar nisso, porque além de estimular o mercado dentro do país, que no nosso caso é interessante, as soluções no final da história acabam sendo melhores também. Então, hoje, boa parte dos meus fornecedores, que 2, 3 anos atrás eram gringos, hoje são fornecedores locais. E a gente tem bastante sucesso com isso. Legal, excelente. Excelente, muito bom. Bom, obrigado pela confiança aí no trabalho da Sensidia também. Bom, Alexandre, obrigado aí pela sua disponibilidade. Tenho certeza que o conteúdo que você passou aí vai ajudar a inspirar esse vídeo de referência para outras pessoas que vierem a assistir esse vídeo nas próximas semanas e meses aí. Beleza? Eu agradeço, cara. Obrigado, um abraço. Valeu. Valeu, um abração aí. Tchau, tchau.